Pessoal, vamos retomar aqui. O meu tripézinho deu pau aqui. Não tá segurando o celular, então eu vou me virar como dá aqui, tá bom? Depois a gente providencia uma outra forma. Então, no vídeo anterior eu falei com vocês a respeito do aumento do estoque da loja, do que tinha acontecido com a conta estoque, tá? Vamos voltar ali, recapitular. A conta estoque, ela é do balanço patrimonial, ela é um ativo, ela tem natureza devedora, tudo isso vocês viram no esqueminha anterior, e ela aumentou, por isso ela foi classificada aqui como débito, tá? Vamos ver agora no exemplo 2, a contratação de um financiamento. Então, a empresa ela contratou um financiamento, ela fez uma dívida, né, no valor aí, junto ao banco, obteve um financiamento de um carro para a empresa, de uma máquina, ou mesmo de um novo galpão, de um novo espaço, não importa. E isso afetou qual conta? A conta exigível a longo prazo. Por quê? Porque é um financiamento de longo prazo, que ultrapassou um ano, tá? O que aconteceu com essa conta? Ele nos informa aqui que essa conta sofreu um aumento, né? Então, vamos ver lá no nosso esqueminha? Então, vamos lá. Balanço patrimonial. Eu tenho uma contratação de um financiamento, então eu identifico que essa conta de exigível a longo prazo, ela não é uma conta da DRE, ela é uma conta do passivo, ela é uma conta de balanço patrimonial. E ela é então passivo. Se ela é passivo, ela tem a natureza credora. Exigível a longo prazo, ela vai estar aqui, ó. Portanto, ela tem natureza credora. Se ela tem natureza credora, nós vamos dar continuidade. Eu quero saber se ela aumentou ou se ela diminuiu. Como eu falei que ele contratou um novo financiamento, o que aconteceu com a conta de exigível a longo prazo dele? Ela aumentou. Eu contratei um financiamento, então houve um aumento da minha dívida junto ao banco. E se ela aumentou, eu olho aqui. Então, o que aconteceu com essa conta? Ela foi creditada. Aconteceu um crédito, que é o que está aqui exatamente, ó. No item 2, eu tenho uma contratação de financiamento exigível a longo prazo. O que acontece com a conta? Ela aumenta, então é um débito ou um crédito? É um crédito, tá? E o último exemplo foi uma geração de receita de vendas. Então vamos lá. Receita de vendas, a primeira perguntinha do nosso esquema, lembram que eu montei? Vamos lá de novo aqui. Receita de vendas é um ativo ou é um balanço, um item do balanço patrimonial, uma conta do balanço patrimonial ou é uma conta da DRE? Olha lá, como é que eu faço? Eu tenho que verificar se é ativo ou passivo, é do balanço, e se é receita ou despesa da DRE. Ele me disse que foi uma geração de receita de vendas, então é DRE. Então vamos para o próximo passo. Se é DRE, eu tenho que verificar a natureza da minha conta. Vamos lá. DRE, no cantinho da direita ali. Receita tem natureza credora. Então vamos ver o que aconteceu com a conta. Volta para cá. O que aconteceu com essa conta? Aqui ele está nos informando que a conta aumentou, tá? Então vamos lá. Verifico a natureza. A conta aumentou ou diminuiu? Aumentou. Então agora eu vou verificar no esqueminha se o resultado disso foi um débito ou foi um crédito. Então vamos lá. A minha conta aumentou. Ela é uma conta de receita, de natureza credora. Ela aumentou, então aconteceu um crédito. Vamos voltar para ver se é isso mesmo? Olha lá. Aconteceu um crédito. Certo, pessoal? Então aqui a estratégia de
classificação das contas, ela vai seguir sempre esse padrão. E com esses esqueminhas que eu passei para vocês, fica mais resumidinho e fica mais fácil também de vocês identificarem, né, qual é a forma adequada. Deixa eu dar uma descidinha aqui para a gente ver essa questão do método das partidas dobradas. A gente está quase acabando, tá? O que seria esse método das partidas dobradas? Ele significa que é um princípio contábil, né? Contábil, e aonde ele diz que não há um credor sem que haja um devedor, e não há um devedor sem que haja um credor. Portanto, toda vez que houve um crédito, também acontecerá um débito de igual valor. Por isso que lá em cima, lembra quando a gente foi lançar aquele lucro acumulado da empresa, que a gente teve que lançar tanto os 40 mil cheios que entraram, quanto também lançamos toda a movimentação que foi feita com os 40 mil. Se a gente fosse analisar friamente, ia dar a impressão que a gente não precisaria lançar os 40 mil lá no lucros, que era só lançar as entradas do que a gente fez com o dinheiro. Mas devido ao método das partidas dobradas, a gente precisou fazer os 2 lançamentos e não apenas um, tá bom? Agora, ele vai passar pra gente aqui a questão do razonete. Olha, eu vou ter que providenciar outro tripézinho mesmo, porque estava me ajudando bastante aquele lá. Então, vamos aqui, ó. O que é um razonete? Um razonete é aquele gráfico em T. Cada conta do balanço patrimonial, por exemplo, né, do razonete deriva o livro Razão. Então, aqui ele até fala, ó, o razonete, também chamado de gráfico em T, é uma representação simplificada do livro Razão, que vocês leram lá no capítulo 6. Então, para cada razonete, na verdade, o livro Razão é montado baseado em vários razonetes de várias contas. Então, a gente sempre, aqui a gente vai ter só um exemplo, nunca caiu isso na prova, se eu não me engano, nunca caiu montagem de razonete na prova, mas para cada conta que a gente tem no balanço patrimonial, existe um razonete para ela. Então, a gente tem lá a conta caixa, tem razonete da conta caixa, tem razonete da conta banco, tem razonete da conta estoque, tem razonete lá do passivo, dos salários a pagar, do impostos a pagar. Todos eles têm um razonete e através desses razonetes é que é montado o livro Razão, tá? Então aqui ele vai colocar pra gente um exemplo da montagem, uma montagem simplificada de um razonete. Então, vocês têm aqui, ó, uma movimentação dentro de uma empresa, no balanço patrimonial de uma empresa. O que aconteceu? Houve a compra de um veículo, à vista, 30 mil reais. Houve lucro no período de 20 mil reais, que acabou ficando na empresa como lucros retidos lá no patrimônio líquido. E houve também o pagamento da dívida com fornecedor na conta bancária no valor de 15 mil reais. O importante aqui é a gente analisar que esse dinheiro também do lucro retidos, ele ficou na conta bancária da empresa. Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar é de que conta que a gente vai ter que montar esse razonete. Então, aqui fica bem claro pra gente que essa movimentação, ela é na conta bancos, tá? Então, vamos lá. Como é que eu sei isso? Comprei um veículo à vista por 30 mil reais. Se eu comprei esse veículo à vista, esse dinheiro saiu ou do caixa ou do banco. Ok. Segundo, lucro no período de 20 mil, que ficou como lucros retidos no patrimônio líquido. O dinheiro ficou na própria conta bancária da empresa. Ele citou pra gente, o segundo ponto, ele já cita onde foi a movimentação.
E no terceiro ele também vai citar. Então a gente vai deduzir se a gente não tivesse a informação, tá? Vou explicar melhor. Que o terceiro, pagamento de dívida com fornecedor com o dinheiro da conta bancária, no valor de 15 mil. Mas sempre que for solicitado um razonete, ele vai informar para vocês de qual conta ele está falando, da onde que vai surgir essa movimentação. Então aqui, se vocês observarem, ó, ele vai fazer a montagem do razonete para vocês. Ele vai fazer o corpinho do razonete, ó. Então ele já tá informando pra gente que ele tá falando da conta bancos, tá? E ele já está nos informando que o razonete é montado dessa forma, débito e crédito. Sempre num razonete ele vai seguir o mesmo padrão do balanço patrimonial. Vamos lá. Lado esquerdo do balanço patrimonial, natureza devedora, débitos. Lado direito do balanço patrimonial, natureza credora, créditos. Ele segue o mesmo padrão do balanço. É o razonete, é o gráfico em T. Sempre ele vai ser montado dessa forma. Do lado esquerdo vai ser o débito, como a gente está vendo aqui. E do lado direito vai ser o crédito. E depois a gente vai apurar o quê? O saldo, tá? Então vamos lá. Eu até gostaria que vocês tentassem fazer isso daqui sozinhos depois. Eu vou explicar, mas eu queria que vocês fizessem esse daqui. Amanhã eu confirmo isso com vocês, para que vocês façam esse exercício lá no bloco de notas. Tá? Eu vou passar um número diferente aqui, uma movimentação diferente para vocês fazerem. Vamos lá. Mas eu informo melhor, tá? Não precisa se preocupar com isso agora. Então, nós temos uma movimentação. Vamos lá de novo. Voltando devagar. De uma compra de veículos à vista por 30 mil reais, certo? Nós temos uma movimentação de um dinheiro que ficou retido no patrimônio líquido e que entrou na conta bancária. E nós temos um pagamento de dívida com fornecedor com dinheiro da conta bancária. Então, vamos fazer aqui primeiro o lançamento, ó, vamos lá. Eu fiz aqui o lançamento, ó, vamos pegar, volta aqui de novo. Eu acho que eu vou montar no esqueminha para vocês esse aqui, explicativo, para ficar mais fácil do que a gente pegar assim, tá? Então eu vou pausar esse vídeo, vou paralisar ele e a gente já volta no próximo com o esqueminha para vocês fazerem a montagem do razonete. Vai ficar melhor do que eu ficar subindo e descendo o cursor aqui para vocês, tá bom? Já volto.